Bom, boa tarde, pessoal. Sou a Nara Ribeiro, orientadora da Education USA aqui em São José dos Campos, como o Jefferson me falou, e junto com a minha colega, Alessandra. Hoje o nosso tópico é especialmente sobre Short-Term Programs, que são programas de curta duração, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aí no chat. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Sou a Alessandra, que nem todo mundo falou, só para dar oi também. Eu não sei o quanto vocês já têm participado dos Get Ready, né? Que a gente fez esses vários sessions para preparar vocês, para vocês conhecerem um pouco mais do sistema americano também, no sentido de poder participar da feira que a gente vai ter agora, do nosso Virtual Fair do Education USA, que vai ser dia 19 de setembro, Jeff me corrige se eu estou errada, que vai ser uma chance de vocês conversarem com pelo menos 100 universidades, e aqui a gente quer ajudar vocês a entenderem um pouquinho sobre como falar com essas universidades, o interesse de vocês é short term, o que as universidades têm oferecido. Isso, e tem uma questão interessante aqui, né, Lê? Quantos brasileiros hoje estudam nos Estados Unidos? Um número curioso. Acho que você passa. Isso, né? É um número bem grande aí, 16 mil alunos aí nos Estados Unidos, isso envolvendo todos os programas, né, alunos internacionais, então, alunos brasileiros cursando diversos cursos, né, não só ensino superior, mas os cursos também que nós vamos apresentar hoje para vocês, que é o de curta duração nos Estados Unidos. Esse número aí tende a crescer, né, se Deus quiser. Nós temos a grande participação na parte de educação nos Estados Unidos. E curiosamente, né, nós temos aí mais de 4 mil instituições de educação nos Estados Unidos, ou seja, bastante coisa, né? E, para quem não conhece, né, uma introdução do Education USA, então a ideia é que a gente é uma fonte oficial de informação sobre estudos nos Estados Unidos. A gente é uma rede enorme, está espalhado pelo mundo inteiro, então mais de 400 escritórios no mundo, 40 escritórios em Curitiba, eu ia falar não, né, no Brasil. Vocês sempre podem procurar os escritórios mais perto de vocês. Advisors são muito gente boa, então vocês podem aproveitar para tirar as dúvidas de vocês. Isso. E a gente sempre orienta, mesmo para short-term programs ou para programas de curta duração, a vocês seguirem 5 passos para estudar nos Estados Unidos, né? Então, a ideia é conhecer as suas opções, seja no caso de undergraduate, né, da graduação, pós-graduação, programa de curta duração, entender o que vocês querem fazer, para onde vocês querem ir, como fazer essa pesquisa, que é um dos focos de hoje. Né, isso, que são as suas opções. Nós vamos apresentar as opções de short term, né? E também muito interessante que isso já linka com o passo número 2, que já se encontra também ali um perto do outro, que é questão de custear os seus estudos. Isso é muito importante para o nosso tema de hoje, diferentemente de um programa de undergrad. O short term, a gente vai falar bastante também sobre essa questão de custo, porque geralmente a gente vai falar muito também, mas tem bolsa de estudos e tudo mais, então a gente vai apresentar isso para vocês também, que é o nosso passo número 2, que é como vou pagar por esse curso, como que eu vou pagar por essa educação. E o nosso passo 3 aqui, que a gente está falando de preparar a candidatura. E aí, eu quero fazer um curso de inglês, ou eu quero fazer um outro curso mais específico nos Estados Unidos. O que eu preciso fazer para participar desse programa? Então, a gente vai escrever um pouquinho, dependendo do tipo de short term que vocês estão buscando. Isso. Para todos os tipos de programas de educação, né, nos Estados Unidos, existe o tipo de certo de visto. Isso você tem que ficar muito atento também. Então, para vocês, né, nós brasileiros, nós precisamos de visto para entrar nos Estados Unidos, que é retirado no consulado. Você aplica para o seu visto de tanto estudante, até mesmo algum short-term program você também consegue entrar com visto de turista. Então, também nós vamos apresentar isso para você, que no caso, você só vai solicitar o seu visto depois que você já tiver passado por todos os 3 primeiros passos. E é curtir, né? É ir aprender o inglês, fazer o programa de vocês e realmente o que vocês daí vão precisar para o Immigration Border, né? Para entrar nos Estados Unidos, como organizar a viagem e toda essa questão Education USA também pode ajudar vocês com isso.
Bom, e o nosso tema de hoje é Short Term Programs, são os programas de curta duração, né? Muitas pessoas que às vezes não têm a intenção de ir fazer uma faculdade nos Estados Unidos, um mestrado, um doutorado. Então, nós temos esses cursos aí, né, in between, que são chamados de programas de curta duração. Já fala por si só, né? São programas que às vezes você fala, não posso ficar 4 anos nos Estados Unidos, 2 anos nos Estados Unidos, eu só posso ficar por um período curto de tempo. Eu quero ter uma oportunidade de estudar nos Estados Unidos para poder fazer algo na minha área, ou até mesmo nós vamos apresentar para vocês algumas opções, e por pouco tempo, né? Porque tempo é dinheiro. E aí, Nara, quais são os tipos de programas de curta duração? Bom, alguns que nós vamos apresentar para vocês hoje, que muitas pessoas nos procuram nos escritórios sobre, são os cursos de inglês, né? Tem muitas pessoas que estudam no Brasil, mas gostariam de fazer inglês também nos Estados Unidos, né? Às vezes um inglês rápido, curto, mas também às vezes um inglês intensivo, né? A gente fala que um programa que você um curso de inglês que você estuda o dia inteiro ou meio período. Tá? Então, nós vamos falar também sobre os cursos de inglês. O outro curso que nós vamos falar é de curta duração, que é chamado de Extension. Nós também temos os Certificate Programs e também tem os Short Professional Studies, tá? Que é também uma outra opção. Outra opção são os intercâmbios universitários, chamados de Visiting Students, né? Se você é um aluno já universitário, você tem essa opção de poder cursar um período nos Estados Unidos. E vamos apresentar o nosso programa Education USA Academy para os alunos que estão no high school. Então, os programas de inglês, que nem a Nara comentou, ele é uma imersão cultural, né? Então, existe esse lado de aprender inglês nos Estados Unidos através de uma imersão cultural, para falar inglês dentro de sala de aula, fora de sala de aula, oportunidade de conhecer alunos do mundo inteiro e também de dar aquela conhecida em como funciona a cultura nos Estados Unidos. Existem cursos de inglês que são dentro de institutos ou escolas de inglês nos Estados Unidos também, que nem aqui no Brasil. E existem os programas que são dentro de universidades, né, em que vocês se tornam alunos das universidades durante esse período. Que vocês vão ter acesso a todo o campus, a academia, a diversas partes, realmente sentir um gostinho do que é estar ali envolvido um pouco com o campus. Isso, e geralmente o preço também varia, né? Você vai sentir uma diferença no bolso aí de estudar em uma escola ou em uma universidade, né? Tem a variação do preço também. Uma coisa legal da gente falar, né, Lê, que nós fizemos cursos de curta duração nos Estados Unidos, então a gente se identificou bastante com essa apresentação em contar para vocês, né? Então, já estudei inglês nos Estados Unidos e já estudei em institutos e universidades, então posso te dizer que é diferente, sim. Mas é legal porque você na universidade, você sente que você realmente está ali fazendo, né, uma universidade americana, é bem diferente o clima e tudo mais, e o preço também é um pouco diferente. Mas você tem essa opção, tá, gente? Na hora de se registrar, na hora de se candidatar, para poder mandar toda a documentação certinha, você tem essas duas opções. Uhum. E aí nós também temos, né, o inglês, que é o inglês regular. Você pode fazer inglês como se você fosse seguir realmente, né, um curso no Brasil. Quando você vai para uma escola aqui no Brasil, você faz os cursos que você possui um livro e você segue a didática do livro e tudo mais, né? Você aprende as habilidades né, normal de um livro. E também nós temos para fins específicos, então você pode se registrar para aulas específicas, como aula para redação, aula somente para gramática, aulas para conversação. Eles também têm essas opções que são mais específicas na hora do inglês, né? Não necessariamente um curso longo, né? Mas você talvez queria aperfeiçoar só naquela área, então você também tem essa opção, eles têm essas variedades. Principalmente em institutos, porque eles recebem muitos alunos internacionais, né? E pessoas do mundo inteiro, muitos brasileiros. Então, eles têm esses cursos extras, assim, que não é somente o curso regular. Tem os cursos que são especializados. Então, se eu sou médico ou eu sou advogado e eu quero aprender uma linguagem mais específica, às vezes, mesmo o Legal English Programs, no caso, sou advogado, eles também acabam colocando algumas disciplinas que às vezes tem um pouco a ver com o Common Law, para introduzir vocês nesse sistema, né? Se você é médico, qual o vocabulário que vai utilizar.
muitos desses programas, às vezes, vêm com visitas corporativas, mais ou menos, de visitar uma corte ou visitar algum outro lugar. Tem esse tipo de programa. E tem os programas também, que até a gente não colocou, que são programas para preparar vocês para entrar na faculdade. Às vezes vocês querem fazer um doutorado ou um mestrado, mas vocês querem ter um preparatório junto com o inglês, preparar para a prova tipo de dia aí também é uma opção. Isso. E uma coisa interessante desse especializado é que muitos procuram pelo Business English, porque ele é amplo, é uma coisa que no Brasil é oferecido também, que é inglês para negócios. Nos Estados Unidos ele é bem legal também, você tem até a opção de ter aulas com alguém que já trabalha com essa área também, de te ensinar técnicas, ensinar vocabulário diferente, como se apresentar, né? Enfim, e pegando o gancho do preparatório para uma prova, né, o importante também é lembrar que muitos cursos de ensino superior nos Estados Unidos, né, todos praticamente, eles vão exigir para vocês o TOEFL, que é o exame de proficiência em inglês, né, não só o TOEFL, como também o IELTS, ou o TOEIC, ou algum outro, né, que pode ser que a universidade peça para você. E o que é mais interessante, que como short term, programa de curta duração, ele varia, né? Vocês podem ficar 4 semanas, às vezes vocês são alunos de universidades, ou vocês têm que trabalhar, tem 30 dias de férias, ou 2 semanas de férias e querem aproveitar para fazer algum programa, vocês podem. Então, programas de 2 semanas, 4 semanas, tem programas de 6 meses, de um ano. Então, vai daquilo que vocês estão procurando e quanto tempo vocês têm disponível. Isso. Bom, e quais Cara, são os pré-requisitos aí, né, para a gente poder estudar nos Estados Unidos? Bom, para você cursar inglês é um pouco mais simples, né? Você não precisa demonstrar tanta documentação, mas o que é interessante, por que que nós colocamos o inglês básico? Porque se você vai estudar inglês nos Estados Unidos, você tem que passar lá por todo aquele processo, né? Passar pelo aeroporto, entrar na escola, né, se apresentar. Então é legal que você tenha um inglês básico, pelo menos, né? Para você não chegar cru e você falar, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei falar nada. Então isso não é interessante, é o que nós recomendamos. Você ter uma base, né, para se comunicar, para depois somente aperfeiçoar. Então isso é uma grande dica aí para vocês. Para todo curso, você precisa se candidatar com um formulário, né? Eles precisam ter os seus dados. Então, dados básicos, como endereço, telefone, nome completo, o número do seu passaporte. Então, esses são formulários, né? Isso, no caso, quando você se candidata, os formulários são online, você entra lá em Apply, né? No caso, no curso no nome da escola ou na universidade, você clica em Apply para a questão de inglês, e eles vão pedir os seus dados. E aí, sim, a universidade ou a instituição vai entrar em contato com você por e-mail, para você tiver que mandar outra coisa. Toda vez que você chega na escola, ou até mesmo antes, pode ser até mesmo online, nós temos esses dois casos, você tem que fazer um placement test, para eles saberem um pouquinho do seu nível de inglês, né? Qual é o nível que ele está para eles te colocarem na sala correta, né? Então, se ele tem um inglês avançado, inglês intermediário, para você também ali tá no mesmo patamar ali da sala né, dos alunos que vai ter aula com vocês. Então, você vai fazer um placement test para você saber qual é a sua turma, qual é o seu nível. É importante também dizer que a escola vai pedir para você comprovação, né, documentação financeira, às vezes é uma carta do banco, mesmo um extrato, uma declaração de que você tem como você pagar por aquele tempo, para custear toda a sua estadia, né? E também lembrando que se você vai estudar inglês nos Estados Unidos, a maioria das pessoas estudam por um período longo e também full time, o dia inteiro de inglês, então você vai ser solicitado um visto de F1. Então, a escola mesmo te aceitando, ela te manda uma documentação que é um DS. Esse DS quer dizer que você foi aceito, que você está documentado como aluno, que você vai precisar do seu visto. Então, o seu visto é chamado de F1, mas algumas escolas, né? Aí a gente não pode também dizer quais, você precisa ver com a escola. E dependendo também do período que você vai estudar, você pode sim estudar com o seu visto de B1, B2, né? No caso B2, que é o turismo. Tá? Mas fiquem atentos a isso, gente, bem atentos mesmo. Se você vai estudar inglês ou até outro curso de curta duração, se atentem à questão do visto. E eles sempre comentam, né, que quando a gente tem como Education, a gente acaba trabalhando junto com o consulado, o pessoal de Brasília com a embaixada, né, eles sempre comentam pra gente que ele tem que ser um incidente, não sei como falar,
No caso, eu vou viajar para os Estados Unidos e daí eu quero aproveitar para fazer um curso, nesse caso, o visto de turismo, daí vocês vão poder usar, assim, tá? Mais no sentido não tão planejado, eu estou indo mesmo, então quero aproveitar. Então, mais ou menos nesse sentido. E por onde procurar, né? Então, o legal é que quando você está procurando um curso de inglês, né, existem vários sites que podem te ajudar a encontrar e cursos que sejam reconhecidos, né? E quando a gente fala de estudar nos Estados Unidos, esse é um lado muito importante, que seja uma escola reconhecida, que carregue algum selo. Então, por exemplo, a gente tem aqui no slide o American Association of Intensive English Programs, American Association, a gente colocou 2 vezes no slide, Ah, mas tudo bem. procurarem mesmo nesses sites É, e terem certeza que é realmente um programa reconhecido. Tem University and College Intensive Programs também, que é um outro site que vocês podem fazer essa pesquisa. isso. E assim, pessoal, se informem sobre a escola também, leem muito sobre isso, é muito importante. O local, para o lugar que vocês estão indo. A questão também, olha no site da universidade, da escola ou até mesmo da universidade sobre acomodação, né? Podem trocar e-mail com a pessoa de admissão, isso também é interessante, porque eles, né, sabem que você está interessado no programa, eles podem às vezes te oferecer outras opções que não estão no site, te conhecer um pouco melhor. Esses sites aqui, por exemplo, o English USA, ele é muito legal, muito dinâmico. Você clica lá no mapa nos Estados Unidos para escolher a escola. Já vem o descritivo de todos os cursos, quais são as opções para os alunos internacionais, principalmente na questão de ESL. Então, é bem legal você explorar esses sites, né? Lembrando, prestem bastante atenção, conversem com a universidade sobre essa questão de segurança mesmo, né? Para que você esteja indo e você está indo para uma escola ou uma universidade segura. Enquanto a gente pensa um pouquinho mais, né? Eu já tenho um nível de inglês, né? Ou talvez eu já tenha minha graduação e eu quero ir para um extension, para um certificate program, que seria tipo uma pós-graduação. Não estou falando de mestrado nem doutorado, mas seria mais a nossa especialização, ou um short professional studies. Por que a gente colocou os 3 nomes ali? Porque um está meio dentro do outro. A gente vai mostrar uns slides para vocês como diferentes universidades falam do mesmo tipo no mesmo estilo de programa. Geralmente um extension, um certificate ou um professional studies, então vocês já têm que ter um bacharelado. Então as universidades vão pedir para que vocês comprovem ou que vocês estejam pelo menos, no caso do extension, que pelo menos estejam cursando a faculdade, que foi até o programa que a Nara fez, se eu não me engano. Isso. Eu fiz um programa de extension, fiz 2 no caso, e eu vou contar um pouquinho dos pré-requisitos. Está aqui, mas eu fiz um programa de extension com non-credit, a gente vai explicar isso, que isso é sem créditos, então acaba sendo um preço diferenciado. E eu fiz extension no caso de relações internacionais em Harvard, e foi bem legal, porque a única coisa que eles me pediram foi meu histórico traduzido e o TOEFL. E eles exigiam 85 de TOEFL, então não era uma exigência tão alta. Só que você tem aula dentro da escola mesmo, uma sala com 100 alunos, você participa normalmente, mesmo você não sendo um aluno que vai pedir créditos, você não precisa, né, usar esses créditos depois, mas você tinha trabalho para entregar, você tinha que participar de todas as aulas e eram 3 horas por semana, por 3 meses. Ou seja, somente 3 meses, mais 3 horinhas, ou seja, não eram todos os dias. E de volta, né? A gente volta daí para a questão que nem a Nara comentou. Ela já teve ali o histórico, eles pediram a prova de proficiência, então ela já tinha que ter um nível de inglês mais avançado, mesmo que seja não tão avançado, mas já tinha que falar alguma coisa para poder interagir com os professores para aproveitar a aula. Algumas instituições vão pedir, daí, quando a gente está olhando em um certificate program um pouco mais específico, por exemplo, quero fazer alguma coisa de project management, uma coisa um pouco mais longa, né? Então ali eu já vou ter, talvez ter uma carta de recomendação, já vou ter que enviar o meu currículo. Alguns programas eles vão querer pessoas que já tenham alguma experiência na área. Então algumas coisas vão variar de programa para programa. Todos eles vão ter que ter formulário, que nem no IASL, eles querem conhecer vocês. E a duração varia, né? Então eu posso ter um programa de 4 semanas, eu posso ter programa de 3 meses, 1 ano, 9 meses. E tem vários benefícios que vocês podem olhar que vêm junto com esses programas.
Eu vou dar um exemplo ainda de um programa que eu tive uma aluna que foi de direito em vários programas assim. Ela foi para a Fordham University em Nova York para um programa específico de 4 semanas que era um Legal Institute, que eles chamam. Que ela tinha aulas em corte, ela tinha aula com professores do direito, realmente para ela dar sentir aquele gostinho de estudar. E essa, no caso dela, ela era uma aluna de graduação no Brasil e ela então não tinha o bacharelado dela. Ela foi para fazer aulas a mais. E por onde procurar? Né? Não existe site para a gente procurar programas de Extension Certificate Programs ou Short Professional Studies nos Estados Unidos. Então, vocês têm que pensar um pouquinho o que é importante para vocês e o que vocês gostariam, quais são os seus objetivos, o que vocês estão buscando. Isso, e você também pode procurar no próprio site da universidade também, às vezes você tem uma universidade em mente, e é muito interessante que você vai, né, procurar e você vai ver que grandes universidades oferecem, você fala, nossa, mas será que é possível eu fazer esse curso de extensão, esse Certificate Program? E às vezes, gente, você se surpreende com a facilidade de você, por exemplo, aplicar, né, de você achar o seu programa, se você se interessou, também o período te agradou, e você tem essa questão da aceitação e tudo mais, mas às vezes é bem mais simples do que vocês imaginam. Vocês podem levar em consideração se vocês têm o nível de inglês que a universidade está pedindo, se vocês têm a graduação que a universidade está pedindo, os pré-requisitos. Isso foi até uma coisa, quando a gente estava montando, a Nara trouxe para a gente, algumas universidades exigem que vocês tenham pré-requisitos de determinadas matérias. Há quanto tempo o programa existe? É uma universidade conhecida? Tem histórias de alunos que fizeram esse programa, todas essas informações estão no site. Querendo ou não, as universidades querem vender isso para vocês, até porque são programas que, infelizmente, não vêm com bolsa de estudos. Ale, a Isa está reclamando um pouquinho, falando que não consegue te ouvir. Eu também estou com um probleminha de te ouvir, acho que o microfone está longe. Vai falando aí, Nara. Aí, deu certo. Agora ficou bem melhor. Ficou bem melhor. Exatamente. Uma outra coisa, né, Olê, quanto tempo o programa existe e tudo mais, isso é muito importante. Isso vai também de encontro com o que o Education USA promove, né, que no caso é a informação. Gente, informação é muito importante. Se certifiquem de quanto tempo esse programa existe, se ele atende às suas expectativas, o que você vai fazer, né? E é legal também que em todos esses programas você tem um contato, às vezes, diretamente com pessoas da área, pessoas que trabalham, né, pessoas que vão dividir com você. E isso tem um peso legal para você depois no seu currículo, né, de que você teve aí uma especialização fora, você teve você se aprofundou nas matérias que coincidem com as matérias do seu histórico, do seu ensino superior. Uhum. E outra coisa, a Nara comentou dos créditos e sem créditos, então tem instituições que vão dar um certificado para você e esses Extension Programs podem contar como créditos, que inclusive se vocês estiverem na faculdade, vocês podem tentar transferir um programa de curta duração para a tua faculdade aqui, receber equivalência, então existe essa possibilidade. E outros benefícios que vocês podem buscar. Então, por exemplo, vai ter visita em corte, né? É uma coisa que eu quero. Alguns programas de certificate, né? Alguns certificate programs, eles também trazem a oportunidade do aluno fazer um OPT. Então, dependendo, se vocês ficarem tipo 9 meses em um programa de certificate programs, mais ou menos, dependendo da universidade, vocês já têm a oportunidade de fazer um OPT, que é um Optional Practical Training. Então, seria como se o programa incluísse a possibilidade de vocês terem uma experiência prática, né? Então, existe isso também. Então, vocês têm que entender quais os benefícios que esses programas vão trazer para vocês. E aí estão alguns exemplos dos programas que a gente trouxe para vocês conhecerem. Por exemplo, as UCs na Califórnia, as Universities of California, Berkeley, Irvine, San Diego, etc., eles são muito conhecidos pelos extension programs deles. Então, eles chamam de programas de extension, departamento de extension.
Uhum. O da MIT é legal também, que né, quando você entra no site da MIT para você procurar por Professional Education, eles têm em 3 línguas, que é inglês, espanhol e português. Vocês também podem encontrar, né, na área, no caso de engenharia, você também tem essa opção de você fazer um curso também, né, de extensão em MIT. Não só essas universidades, pessoal, são exemplos, né, mas às vezes você se surpreende, como eu disse, fala, nossa, em grandes universidades, universidades bem reconhecidas, grandes, você também tem essa opção aí de você fazer um cursinho de curta duração na sua área. E lembrar que não são só as universidades grandes, então a gente também trouxe a Seattle Central College, que é uma universidade menor, a gente tem o Milburn Institute, também tem programas de certificate e specialization, né, o nosso tipo de pós-graduação, então tinha diversas oportunidades, a gente começou a procurar. Então, a gente só quis trazer algumas para vocês. E Visiting Student, esse foi o meu programa. Então, a gente falou que a Nara fez programa de curta duração e eu fiz programa de Visiting Student, que seriam programas de intercâmbio acadêmico. As universidades aqui no Brasil, elas têm parceria com instituições nos Estados Unidos para um aluno ficar 1 ou 2 semestres fora. Esse foi o meu caso, eu fui pela minha universidade aqui do Brasil. Mas, por exemplo, sua universidade ela não tem programa, nem tem parceria com universidade nos Estados Unidos. Vocês podem buscar universidades que aceitem vocês também como visiting students, mesmo sem parceria. Nesse caso, vocês precisam estar cursando a graduação no Brasil, então eles são pré-requisitos, tem que ter histórico, tem que traduzir, tem que mandar. Vocês têm que ter uma proficiência em inglês, as universidades vão exigir que vocês falem inglês. De volta, tem que ter formulário, tem que ter carta de recomendação, tem que ter currículo, vai ter que tirar visto de estudante. Mas a diferença aqui dos programas que a gente viu até agora é que ele é um programa que vocês vão fazer matérias de undergraduate dentro da universidade. Isso. E aí é como se você realmente estivesse se candidatando, né, para uma universidade de verdade. E isso daqui, pessoal, esse Visiting Student, lembrando que você se candidata, né, nós temos que esperar a sua aceitação também. O que é um dos itens mais importantes aqui, fortes na sua candidatura, são as cartas de recomendação, principalmente alunos que estão indo pela universidade. Se você for escolhido, geralmente você aí, né, tem os pré-requisitos, a universidade ela tem uma certa confiança em você, em relação ao que você vai entregar para a universidade também. Você é um aluno que você acaba sendo aluno ouvinte, ou seja, você assiste às aulas, né, principalmente, só que pode ser que você não traga essas matérias para bater em nenhuma matérias aqui do seu currículo no Brasil. Então, você está indo visitar, isso já te diz o nome, né? Você está indo visitar, então você talvez seja um aluno que você não vai trazer esse currículo para cá, com as matérias, para falar, eu posso pegar essas matérias e bater no meu currículo aqui, no meu histórico. E outro tipo de visiting student seria pesquisa. Vocês podem ir fazer pesquisa nas universidades americanas também. Então, são várias formas de ficar pouco tempo nos Estados Unidos, aproveitar, né, bastante esse momento. Só que o que a gente traz aqui dentro desses programas é que, com relação à bolsa de estudos, também não tem. Geralmente, o aluno ele tem que pagar o full tuition, ou a semestralidade do programa, mais room and board e custos de acomodação. Às vezes, a parceira, quando as universidades de vocês têm parceria com as instituições no exterior, vocês têm alguns benefícios. Então, vale a pena dar o primeiro passo, é realmente olhar se a instituição de vocês tem alguma parceria. Agora, se vocês quiserem ir para Harvard tentar fazer um programa de Visiting Students, vocês podem. É só acessar o site de Harvard e tentar verificar o que eles estão exigindo para aceitar um aluno de Visiting Student. Geralmente, a universidade de vocês é mais raro ter parceria com Harvard. Então, se vocês quiserem, essa é uma opção individual. Bom, e nós temos aí o nosso famoso Education State Academy. Então, a gente vai voltar lá para o ensino médio. Então, temos aí o nosso
intercâmbio, né, de verão, que é o Education USA Academy, porque às vezes você já está aí pensando em se candidatar para as universidades no seu terceiro ano do ensino médio, mas você gostaria de ter uma experiência anterior, queria fazer lá um intercâmbio, já conhecer um pouco das universidades, passar um mês nos Estados Unidos, que é o nosso curso de verão. O Education USA Academy tem um programa espetacular. E você, aluno aí de 15 a 17 anos, que você gostaria de passar um mês, né, 4 semanas ou até 3 semanas nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio, vivenciar realmente aí o que te espera lá na frente, né? É muito bacana, eu tive alguns advisees que já foram e adoraram, falaram assim que foi a melhor escolha da vida deles, realmente é muito legal. E você tem aí suas 4 semanas, né? E você tem aí a experiência de realmente ter aulas, às vezes são aulas específicas, ou aulas de inglês, aulas de preparatório para SAT, preparatório para TOEFL, para você se preparar para a sua candidatura no seu terceiro ano, ok? Algumas universidades participantes do ano passado, no caso, esse ano, infelizmente, com questão toda da pandemia, não teve aí o Academy. Não sei se teve online, Lê, eu não tenho certeza. Acho que Tem não. também agora. Mas tem algumas universidades muito legais e é interessante os programas, né? No caso de cada uma, o que eles oferecem, não só a questão de inglês, mas também aulas muito interessantes na área de STEM, na área de business, na parte de ciências, bem interessante também. E por que a gente pensa em realizar um programa de curta duração, né? O que ele vai trazer para vocês? Então, o primeiro é que é uma oportunidade de vocês se especializarem. Vocês podem realizar pesquisa, vocês desenvolvem habilidades especiais. Hoje a gente fala muito de soft skills, a gente fala muito de hard skills. Então, são as duas skills que vocês vão poder adquirir durante um programa de short term. E buscar programas que atendam realmente às necessidades pessoais e profissionais de vocês. Então, a gente volta lá no step one, que seria definir a prioridade de vocês, os objetivos. E o que é legal também, o que eu posso falar, né, pelo que eu tive de experiência, a Alessandra também, foi um mundo bem diferente, né, eu não tinha ainda cursado faculdade nos Estados Unidos, então ter o short term, ter um extension, ter um inglês nos Estados Unidos é muito legal porque você realmente se sente parte da cultura, você aprende, você vê pessoas do mundo inteiro fazendo o mesmo programa com você, essa troca é muito legal, já abre uma porta, já abre ali, né, a ideia de fazer algo a mais, você sempre quer mais, né, você vê o quanto você aprende, como é a educação em outro país, e você ter a experiência de ter aulas com pessoas da área que você está buscando, que você quer se especializar, pessoas, às vezes, até conhecer as empresas, conhecer o tribunal lá e tudo mais, a corte. Então, isso é muito legal, é a sua exposição à cultura, a sua exposição a uma educação nos Estados Unidos. Por um curto tempo, período curto de tempo, lembrando disso. Como que o Education USA pode ajudar vocês? Então, de volta, a gente já falou no começo, mas o Education USA está aqui para ajudar vocês com os 5 steps, com palestras, com orientações individuais. Vocês podem sempre acessar, depois a gente vai mostrar as nossas páginas e procurar o Education USA Center mais perto de vocês. Juro que todos os advisors são amores. Vocês podem fazer workshops com a gente, traduções de documentos, programas de certificates ou short terms, né, mais específicos. Vai precisar do histórico de vocês. Vocês precisam de tradução, Education aceita aí e pode fazer traduções oficiais para vocês. E que nem a gente falou das orientações pré-partida também. Isso. E nós temos aí o nosso plantão Education USA Brasil, nós temos um hoje às 4h30. O plantão são, né, sessões, se você entra lá no nosso no Instagram, no site do Education USA, você consegue ver os horários, né, que tem os plantões, tem o link lá para vocês acessarem, você pode tirar suas dúvidas com os nossos advisors de plantão. E o nosso Education USA Virtual Fair, que é todo foco. Então, tudo isso que a gente falou aqui, tudo as questões de definir prioridade de vocês, pensar para onde vocês vão, quais universidades, etc. Essa feira do Education USA virtual, que a gente vai receber mais de 100 universidades.
Americanas pode com certeza ajudar vocês. Então, vocês podem pensar em quais, dentro dessas perguntas, a gente passou diversas perguntas para vocês, né? O que vocês poderiam perguntar para as universidades, como conversar com eles e tirar proveito. Sempre mais fácil conversar face a face, né, do que só ler informação. Nara, quer adicionar alguma coisa? Sim, no caso, explorem, né, no caso da feira, explorem quais as universidades você vai querer visitar, quais com que você vai conversar, e esses termos que nós usamos, agora vai ficar talvez bem mais claro para vocês na hora de conversar com a universidade. Ah, eles têm short-term programs, deixa eu dar uma olhada aqui quais eles oferecem, né? E caso você se interessar, entre em contato com a universidade também, explorem os sites das universidades. Espero que vocês já tenham aí se candidatado, né? Se inscreveram para a universidade. Se não se inscreveu ainda, não perca tempo. Entra no link lá de inscrição e nos vemos dia 19 de setembro. É isso aí, gente. Obrigada a todos. Obrigada, Esses são Lê. os nossos contatos. Curtam as nossas páginas, Instagram e Facebook, etc. Tá bom? Então tá bom. Obrigada, Nara. Show de bola, Lê. Obrigada.